E aí pessoal, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, tem uma conversa muito bacana sobre as coisinhas do dia a dia, as dicas, os equipamentos, as coisas do dia a dia de um ferrador que fazem muita diferença na performance, no andamento da sessão de ferrajamento ali. Dá uma olhada nisso daí, o papo foi com o Danilo Gabrielites e acho que você vai gostar muito. Fala aí pessoal, beleza? Tô aí de volta quase um ano depois, tô gravando aí de novo. Tive um motivo muito especial aí na minha vida, é o nascimento da minha filha. E cara, doideira, quem tem filho sabe aí muito bem, noite sem dormir, uma loucura, tendo que ferrar cavalo, acorda de madrugada. É isso aí, tirei um tempinho aqui pra gravar um pouquinho aí. Vambora falar de algumas coisinhas, né, que eu aprendi na minha carreira aí, no meu dia a dia, algumas coisas que me facilitaram, tá? E tem um negócio muito legal aqui, ó, que é um acendedor de forja que eu tenho. Ele já tá meio velho, meio arrebentadão. Ele tem uma capinha aqui por cima, mas eu acabei perdendo essa capinha, porque ela era soldada, ó, acabou quebrando. Mas, cara, ele tem a mesma função e já tem muitos e muitos anos. Eu só troco ele, essa pedrinha aqui, ó. O meu, a rosca aqui, ó, já foi embora já. Não tem mais a rosca. Então, ó, tem até uma marquinha aqui, ó, dá pra pegar, hein, André? Que eu aperto um pouquinho assim, ó, com alicate, né? Só pra ele dar uma firmadinha e boa. E aí ele tem, ó, a mesma ideia, a mesma função, né? Não perdeu em nada isso aí. E eu prefiro muito mais ele do que um isqueiro. Eu já tive muito tempo um isqueiro velho, né? Ah, acabou o gás, ou não tem o que fazer, pega aí e tal. Ou tirava o gás dele, porque é perigoso, né? Você acender a forja, ainda mais com gás ali, pode explodir, né? Corre esse risco muito grande, tá? Mas o isqueiro, né, muito pequenininho. Toda vez que eu ia acender aqui, eu queimava um pouco da mão. Já esse aqui, ó, esse acendedor, né, eu não corro esse perigo, ó. Vem aqui, pá, só risco, ó. Vamos acender aqui pra ver. Aí, ó, ligou. Já era. Pronto, acendeu, não queimei minha mão nem nada. Eu acho uma dica bem bacana. Tem muita gente que pergunta aonde que eu encontro isso, como eu encontro. Eu também não sabia como. Esse aqui em especial eu ganhei. E depois eu acabei descobrindo uma loja aqui na minha região que mexe com polimento, com ferragem. E lá eu perguntei sobre, né, esse acendedor. E esse é um acendedor de maçarico. E nessa loja eu encontro também, ó. Vem dessa forma aqui, ó. Tá, a pedrinha. E toda vez que gastou ali, demora bastante, até leva bastante tempo para gastar. E custa super barato, tanto um como o outro, né? É super baratinho e vai facilitar muito aí o seu dia a dia, a sua vida. Bom, então essa outra dica é uma punção. Tenha uma punção, tá? Essa aqui, por exemplo, é desenvolvida para aqui, ó, a ferradura tá, né? Esse desenho que a gente vê aqui, ó, tem uma ferramenta que estampa e essa punção, ela vaza lá, ó, o furo. É ela que faz o final do furo, é uma punção final, tá? Mas eu uso bastante ela no meu dia a dia, tá? Por exemplo, aqui, ó, numa ferradura mais nova, né? Uma ferradura nova. Eu modelo ela, tal, de repente tem uma rebarba, que nem tem aqui uma rebarbinha. O furo tá um pouquinho mais fechado, né? Eu consigo acertar, né, com ela. Ou dessa forma aqui também, ó. Eu posso colocar até uma angulação, ó, pro cravo sair com uma angulação melhor, tá? Posso acertar isso também, ó, com a punção, né? Um detalhezinho que eu fizer ali já vai ajudar muito, vai facilitar bastante. Se eu pegar uma ferradura que eu vou reutilizar, por exemplo,
Ah, o furo dela aqui, né, tá com sujeira, tá fechado. Eu venho, ó. Olha lá. Pronto. O furo tá aqui, né? Lógico que essa ferradura aqui já está bem gasta, né? Não dá para reutilizar, tá? Mas só para vocês verem que eu consigo limpar, tá? O furo, né? Aqui também, ó. Viro, coloco sempre no quadradinho lá, ó, para vazar, né? E para a ferramenta não entrar em contato direto com a bigorna, porque ela pode danificar, ela pode amassar, tá? Então essa é uma dica bem bacana, bem legal, tá? Eu uso ela diariamente no meu dia a dia, ela tá sempre comigo. Essa aqui, por exemplo, é uma punção que eu fiz. A altura dela é bacana, eu gosto da altura dela. Ela poderia ser um pouquinho mais alta, eu acho, tá? Vou logo mais fazer até uma outra punção um pouquinho maior, tá? Porque ela facilita bastante aí, ó, né? Do jeito que ela tá aqui, ó, se a ferradura estiver bem quente, ó, e eu pegar ela, né, nessa posição aqui, ó, para vazar um furo e tal, para finalizar uma furação, por exemplo, ó, não, a caloria não vai, né, queimar a minha mão demais. Se eu tiver uma punção muito pequenininha, né, aí você vai sofrer muito com isso, vai queimar a sua mão. Muito grande também, né, meio complicada. Eu, por exemplo, eu não gosto. Eu prefiro um pouquinho maior aqui, acho que seria o ideal, ó. Para eu poder ficar, né, um pouco mais, né, minha mão ficar um pouquinho mais longe da ferradura aí, vai ajudar bastante. Mas é uma das coisas que eu mais uso no meu dia a dia, ou para limpar, né, um furo de uma ferradura que eu vou reutilizar, ou então acertar uma furação, né, para eu colocar os cravos, né, de uma forma ideal, bacana. Outra dica então é esse marcador, né, um marcadorzinho. O meu é bem pequenininho, na verdade ele era maior, né, mas com o tempo, né, ele veio, né, conforme as batidas aí do tempo, quase 15 anos aí tomando pancada, e eu imagino que ele já tomou muitas outras pancadas lá atrás, porque um grande professor meu, Zé Eduardo Pinheiro, muito obrigado, com muito carinho, eu ainda tenho essa ferramenta, utilizo ela no meu dia a dia, e provavelmente vai marcar as ferraduras aí que eu colocar nos cavalos o resto da vida, aí, se Deus quiser. E é bacana, porque eu prefiro que ela seja, né, ela seja mais grossa um pouquinho, tá? E ela não seja muito grande. Isso dá, né, uma firmeza aqui, ó, né, nos dedos e tal. Eu consigo, né, ter uma marcação, ó, mais precisa, né? Então, quero marcar o lado da ferradura aqui, ó. Eu venho, marquei, certo? Eu preciso fazer um guarda-casco frontal. Vamos marcar aqui, ó. Aí, ó, centralizei. De quebra, ó, tem um compasso. Né, ó, que nem nessa marcação que eu fiz aqui, ó. Né, o compasso me facilita muito achar o centro. Eu vou lá, ó. Eu vou marcar, desloco um pouquinho do centro pro medial e marco. Aí, ó, fiz a marcação aqui também. Então, outra dica bacana, tenha um marcador, né? Um marcador, uma punção não vai servir como marcador, tá? Uma aqui eu acho muito grande, aqui é muito fininho, não é bacana, né? O esquema é outro, e também você vai danificar, né? Essa punção não vai dar certo. Aqui é só para isso mesmo. Cada ferramenta tem a sua função. Eu acho melhor que ele tenha, né, um diâmetro, né, maior. Isso facilita você a dar uma precisão, né, maior quando você for marcar o ferro, tá? Se ele for muito fino, né, eu não gosto muito. Ele pode, né, deslocar um pouquinho, sambar um pouquinho e tal. Eu prefiro que ele seja assim, né? Isso me facilita bastante, ó, a conseguir, né, a precisão que eu preciso, tudo certinho. E também ele tem uma área, né, maior aí de contato para você, né,
poder fazer uma marcação bem precisa. Eu tenho aqui, ó, já marquei algumas ferraduras assim também. Eu tenho esse frisador. Ele também pode servir para marcar se caso você não tiver, tá? Ali. Vou fazer um furo, uma marcação bem no fim aqui, ó. Olha lá. Serve como marcador também? Serve. É bem bacana, é bem legal. Eu gosto muito desse meu marcadorzinho aqui. Eu acho que ele vai super bem. E me facilita muito, muito mesmo no meu dia a dia. Essa outra dica são os cabos da Groza. Eu tenho um cabo, ó, de alumínio e eu tenho um cabo de plástico. Tá? Na minha experiência, no meu dia a dia, isso aqui vai um pouco de gosto, tá? Eu vi uma vantagem um pouco maior, eu gosto mais desse cabo de alumínio, né? Olha como é que ele é, né? Mesma forma do outro cabo também de plástico, né? Ele tem a rosca ali dentro, é assim que vai, ó, como fica aqui a marcação, né? Ele é, claro, um pouco mais pesado, tá, do que o cabo de plástico. Ele também é um pouco menor. E eu gosto do que? Do balanço que tem, né? Ele fica, a grossa fica levemente aí um pouquinho mais pesada, mas o que facilita no deslizamento da grossa na hora de eu casquear, tá? Quando eu estou casqueando, né, isso me ajuda muito a empurrar a grossa, ó, e fica mais fácil, tá? Quando a gente está falando de detalhes, né, num casqueamento, né, que tem que ser com uma precisão muito boa, tá? Essa peça, né, esse cabo me facilita muito, tá? Eu gosto bastante, né, do que ele traz para mim, né, em questão até de conforto também, eu acho bem bacana, né, e de precisão, né, e de esse lance, né, de a grossa deslizar de uma forma que eu consigo ter uma precisão maior com ele, tá? Não que o plástico seja ruim, não é isso. Isso é, como eu falei, é muito de gosto. Tem gente que pode gostar bastante, né, do plástico e trabalhar com ele assim, acostumar e assim vai. Eu acostumei com o cabo de plástico a fazer os acabamentos, tá? Eu gosto bastante desse cabo, que ele é o mais simplesinho aí que vocês vão encontrar, que tem, tá? Da mesma forma lá, ó, que o outro cabo de alumínio, né? Olha lá, ele tem também essa rosca lá, ó como fica. Ele prende super bem, aguenta muito tempo. Eu praticamente tenho esses cabos aqui desde quando eu comecei a ferrar, tá? E quando eu tô casqueando e tal, ó, aquela eu prefiro o balanço, a precisão que essa aqui me dá. Não que essa também não dê, na verdade é que é uma questão muito pessoal, é muito de costume, tá? Mas na hora do acabamento, por exemplo, eu prefiro essa aqui que me ajuda e me facilita bastante. Beleza?